Galera, aqui hoje estamos com um dos melhores jogadores da história do Cruzeiro, um meio-campista excepcional. Hoje estamos aqui com o Toninho Almeida. Muito obrigado, Toninho. Que honra que estar entrevistando o senhor. É, Você está ajudando a eu realizar um dos meus sonhos, né, que é trabalhar com futebol. Então, eu queria te agradecer. Ô, Caio, eu que agradeço o convite e você tem uma carreira enorme e eu sei da sua disciplina, da sua perseverança, no caso agora da gente gravar, tá tendo problema, a gente percebe, eu acho que a disciplina, o equilíbrio, sabe, a vontade, você tem esse tripé, então tenho certeza absoluta que seu nome vai marcar bastante no meio do futebol. Ah, muito obrigado. Então vamos começar a entrevista. Eu queria te perguntar, Toninho, o que fez você se apaixonar por futebol, a criar essa paixão? É, eu sou de Teoflotone, né? Então eu nasci em Teoflotone. E aos 6 anos eu já jogava minha bola na rua, no colégio. E depois eu mudei para Séries. Eu peguei uma infância também em Séries, Goiás. Até dei uma palestra lá há pouco tempo. E o que me fez foi meu pai ter falado uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Que ele falou assim: Você quer ser jogador de futebol, meu filho? Eu falei: Quero. Mas então você não pode sonhar em ser jogador, porque o sonho ele é imaginário. Acaba. Você tem de ir em cima do que você quer. Hoje a gente tem a palavra metas, objetivos, né? Mas meu pai foi tão claro, assim, busque o que você está querendo. Vai atrás. Sonha não. Sonha, você vai virar um sonhador, uma coisa não é imaginária. Você tem que correr. Foi o que eu fiz. Eu saí com 16 anos para o Cruzeiro, fui campeão infantil, subi com 19 no profissional, realizei meu sonho, e depois eu tive a felicidade de ter jogado naquele time do Cruzeiro, com o Tostão, com o Diceu Lopes, com o Raul. Eu aprendi muito, né? Então, o jovem que estiver me ouvindo, não sonha, não. Vai atrás. Se tiver uma peneirada, peça ao seu pai para se inscrever, mas busca ser. Tudo é possível para quem tem muita fé, para quem tem qualidade, né? E perseverança. Eu acho que é uma disciplina, né? E uma técnica e um equilíbrio. Isso aí foi importante para mim e como você está fazendo? Você está lutando para se tornar um grande repórter, um grande jornalista na área de esporte. E você pegou o Raul, que sem dúvida nenhuma, para mim foi um ídolo, é um ídolo eterno, um grande amigo, me ajudou muito. Eu também tentando te ajudar e vai dar certo. Eu tenho certeza que essa entrevista aí vai repercutir bem ao seu lado e você tem, olha, continue fazendo isso, Ah, que Deus procurando, te ouça, tá? Toninho. Ir Muito atrás das obrigado. metas, viu? Ô, Procura galera, ser. galera, e lembrando, o Toninho também tem um canal no YouTube, né, Toninho? Qual que é o nome Ah, mesmo, Toninho? Toninho Almeida Esporte. Então, Se galera, inscreva. se inscrevam lá. Vamos dar uma força pro Toninho, que a gente está caminhando de chegar nos 2.000 inscritos dele. E aqui no meu canal a gente tem que chegar a 1.000 inscritos, a pelo menos na metade do ano. Não, Por vai favor, conseguir. vamos ajudar nós dois aí. Claro. Estamos quase. De pouquinho a pouquinho a gente consegue, né? Ter paciência, né? Toninho, e desde pequeno, todo mundo já percebia que você era diferente, assim, no futebol? Sim. Eu, com 13 anos, eu comecei a jogar o futsal, que era futebol de salão, futsal. O futsal me ajudou muito, porque no futsal você não pode errar passe, pode ser fatal, você não pode fazer falta, porque depois pode prejudicar a equipe. Você não pode dominar a bola e ficar com ela, você tem que ter um raciocínio rápido, você tem que ter uma técnica apurada e não fazer falta, porque a falta tem a contagem que pode prejudicar o time. Então eu levei essas ferramentas, essas qualidades para o campo. Eu fui titular do Concórdia de Teoflotone com 14 anos. Fui para o América com 15, fiz até um contrato que para ajudar a minha família. Então, tinha a drogaria que eu pegava remédio, armazém, pagava o meu colégio. Então, eu com 13, 14 anos já comecei a ter um lado do profissionalismo, né? Isso foi muito importante para mim. Eu cheguei no Cruzeiro com muita experiência, por incrível que pareça, que eu tinha disputado campeonato regional, campeonato
lá de Teoflotone, né? Contra Araçuaí, esse time. Eu cheguei muito com uma experiência muito diferente daquele garoto de capital, né? Então eu fui muito feliz que o Tostão uma excursão, ele me elogiou muito. Nós fizemos uma excursão de 76 dias a 4 continentes. Eu aprendi muito nisso. Eu fazia um rodízio nos quartos. Eu ficava com o Tostão depois de Seu Lopes, a gente ia mudando. Foram 76 dias. Então eu aprendi muito e eu sinto que uma coisa que mais importante que eu tenho o prazer de falar é o Belfort Duarte, né, que é o fair play. Eu Uhum. joguei 200 partidas em 10 anos de carreira. E você nunca levou cartão vermelho, né? Nunca. Você Amarelo eu ganhou levei. até o troféu, certo? É, o Belfort Duarte. E esse troféu o Tele Santana ganhou quando eram 5 anos de carreira e 100 jogos. Depois mudou para 10 anos de carreira e 200 jogos. Aí, nessa parte, aí que eu entrei. E marcou muito, né? O Zagallo também ganhou quando eram 5 anos e 100 jogos, né? Isso marcou muito o fair play para mim, que é o jogo limpo, né? Entendi. E também você já passou por algum perrengue quando você era jogador? Olha, já, eu tive uma situação, eu estava jogando, eu era titular. Piazza estava na zaga e eu no meio de campo do Zé Carlos. Aí meu contrato ia vencer no domingo, era um jogo contra o Inter. Aí, no treino de sábado, o treinador falou comigo, Tony, eu tenho ordem de, assim, um pedido da diretoria para não te escalar, porque o seu contrato vence domingo, então pode ter uma contusão, alguma coisa. Aí eu, sem maldade, aceitei isso e fui para o time reserva. Mas Zé Carlos, que era o meio de campo, chegou para mim e falou assim: o que houve? Eu falei: não, eles mandaram para o reserva porque eu posso ter uma contusão, alguma coisa assim. Ele falou: não, não é isso, não. É porque se você renovar jogando, o seu valor é outro, Toninho. Você na reserva é bem diferente. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu não entendi o Zé Carlos ter falado isso comigo. Vou dar um jeito. Aí teve um coletivo, em 15 minutos, o Zé Carlos caiu no gramado com a mão na virilha. Falou que tinha uma distensão na virilha. Então, o médico veio, olhou e falou assim: o Zé Carlos não tem condição de jogar. Foi um estiramento muito violento. Aí o treinador chegou para mim e falou assim: você joga sem contrato? Foi claro que eu jogo. Aí eu joguei 3 jogos sem contrato e cada jogo que acabava, o presidente me fazia uma proposta. Eu falei: não, presidente, eu quero uma casa lá em São Antônio, um imóvel meu pai e minha mãe. Ah, não, mas isso é um absurdo, não sei o quê, vou te dar luvas, não. Você joga sem contrato? Jogo. No terceiro jogo, nós ganhamos de Guarani, de Campinas, no Campeonato Brasileiro, e Uhum. o Felício chegou no vestiário e falou assim: passa amanhã, segunda-feira, lá na Orion, que ele era presidente da Massas Orion, que nós vamos acertar. Vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eu renovei o contrato, do jeito que eu queria, jogando. Aí eu fui até a casa do Zé Carlos, morava no Gutierrez, interfonei, entrei. Ele falou: e aí, Toninho, tudo bem? Eu falei: eu estou bem, estou vindo lá da Orion, do Felício. E aí, assinou o contrato? Eu falei assim: assinei. Aí ele falou assim comigo: então, hoje eu volto. E voltou ao time. Eu voltei à reserva. Eu fiquei, ele se machucava e entrava. Eu joguei 149 partidas naquele time. Para mim foi gratificante, né? Aquele time Aquela lá de 66 função. é histórico, né? Não, um timaço, né? O Imagina você Raul, para mim, dividir o elenco com Tostão, Piazza, Raul, Dirceu Lopes. É jogador bom do gol até o ataque e ainda tem jogador na reserva que é muito bom. exatamente. O Cruzeiro tinha uma filosofia de jogo muito boa, porque ele tinha 11 jogadores, mas tinha mais 11 do mesmo, quase o mesmo nível, né? Que Tostão é difícil comparar. Seu Lopes também. Mas para mim, um dos jogadores mais perfeitos que eu vi foi o Zé Carlos, meio de campo. E assim, Facilidade, o senhor. facilidade dele. Seu Lopes também era um cracaço de bola, né? Tostão, Natal, Evaldo. Tá. Evaldo é um centroavante, nós somos compadres, eu sou padrinho do filho dele, o Felipe. Ó, Evaldo era um jogador com inteligência. Evaldo jogou no Fluminense e veio para o Cruzeiro. Evaldo. E, é uma pessoa também muito boa, pode te ajudar.
numa entrevista. É muito simples e tem uma história muito bonita. Nossa Senhora, se Deus quiser, eu entrevisto ele algum dia. E o Eu vou te senhor. passar o contato dele. Opa, Pode ficar tranquilo obrigado. que você vai decolar Nossa, muito na sua obrigado. carreira. E o senhor ainda curte jogar um futebol de vez em quando, uma pelada, assim? Até hoje? Não, não, não. Eu estou com 73 anos. Eu tenho saúde, eu faço academia, né? Eu faço exercício, caminhada, tenho uma espiritualidade muito boa, né? A fé é muito importante, tem família, né? Netos, filhos, isso me engrandece. Mas jogar, mais não. Porque quando eu parei de jogar e comecei a bater umas peladas, as pessoas me cobravam, queria que eu fosse o Toninho Almeida. Eu falei, gente, eu parei de jogar, não estou mais. Hum. Então foi tanta discussão de pelada, e aí eu falei, vou parar. Aí parei e acompanho meu neto é muito bom. São dois netos que jogam. É o Quiro, ele é destro, e o Lucas, que é canhotinha de ouro, ele é muito habilidoso. Ó, Ele vai até fazer um então eles teste aí. daí vão seguir carreira igual o senhor, né? Tomara, se for É. conciliando o estudo, né? Eu consegui fazer educação física, dei para conciliar. E desde Porque quando você entrou no Cruzeiro em 67, você já pensava que você já ia conquistar várias coisas que nem o senhor conquistou, que você conquistou 4 campeonatos mineiros, correto? ó, 72, 73, 74, 75, isso. Tetracampeão mineiro, campeão da Taça Minas Gerais. Agora, o gratificante mesmo foi no Vila Nova também, o Vila Nova de Goiânia. Você jogou Eu fiz, no Sport e no Goiás também, né? não, no Vila Nova, Vila Nova de Goiás. É, Vila Nova você jogou muito também. Joguei, eu fiz um gol aos 42 minutos contra o Goiás, tinha 66 mil torcedores na Serra Dourada. E esse gol praticamente deu o título. Então, eu fiquei marcado com esse jogo e com a campanha. Nós fomos campeões goiano pelo seletivo e uns dois torneios do governador. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Vila Nova, onde eu fui bem, muito respeitado e tive uma carreira muito boa lá. Fiz amigos. E esse gol do Goiás, até hoje, eles comentam quando eu vou, eu tenho três irmãos que moram em Goiânia, quando eu vou visitá-los, sempre eu encontro um ex-atleta, eu vou numa emissora de televisão, eles me convidam e falam muito desse gol. Vila Nova tem uma marca muito importante na minha carreira, como Cruzeiro. O Sport Então, Recife também. e depois do Sport, você ainda jogou no Goiás, não foi? Não, Goiânia. É, no Goiânia Goiânia. foi o último time que eu joguei. Então, o senhor considera Aí que esse gol que você marcou, que deu o título praticamente para o Vila Nova, foi o mais importante da sua carreira? são dois, aliás. Tem um contra o Inter, pelo Cruzeiro, de Ah, fora da área. O Roberto Batata escorou a bola para mim. Eu, de fora da área, eu dei um voleio. A bola entrou no ângulo. grande E finado Roberto Batata, né? nós subimos juntos, né? Batata é um grande amigo, E grande irmão. e naquele fatídico dia da, que 13 de maio aconteceu de com o Roberto 76. Batata, estava lá, correto? Eu estava no Cruzeiro, mas eu estava contundido. Eu estava sem jogar há uns 4 meses no joelho. E foi um E baque foi. muito grave pro Foi Cruzeiro. porque eu comecei com o Roberto Batata no infantil, no juvenil. Nós subimos, eu subi para o Cruzeiro e ele foi emprestado. 11 jogadores foram emprestados para o Atlético de Três Corações. E o Batata fez um bom campeonato mineiro, jogou até contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro o buscou. Ele virou um profissional, foi campeão da Libertadores, não chegou a ser o campeão porque ele faleceu antes, né? É. Mas ele morreu dia 13 de maio de 76. E de lá, nesse ano de 76, foi o pior ano da minha vida, porque teve essa perda do Batata e eu cheguei a discutir, brigar com. Não é brigar com o senhor de briga, com um dirigente e acabei ficando encostado. Aí veio o Vila Nova, em novembro, e comprou meu passe. Eu fui para lá e me dei bem. Foi uma carreira muito. Foram 88 jogos sem cartão. Cartão amarelo eu levei, mas vermelho nunca fui expulso. Porque a gente Tele sempre falava, eu acho que o equilíbrio, a técnica,
e a disciplina é um tripé em qualquer profissão, não é só o jogador. Até um dentista que marca com você a consulta 9 horas e chega 10 horas, quer dizer, não tem disciplina, não é bom. Pessoa que, para se tornar um bom profissional, ele tem que ter disciplina. Como nós tentamos aqui, marquei 8 horas, 10 para as 8, a gente já estava tentando encaixar. É isso aí que tem que se fazer. Disciplina, técnica e equilíbrio. É verdade. Ô, Toninho, e teve, para você jogar futebol, você teve algum ídolo que te inspirou a jogar? Olha, tinha o Carlinhos do Flamengo, um volante. Volante, É, cara. porque, e outro que eu gostava era Moacir. A linha do Flamengo de 58 era Joel, Moacir, Henrique, Dida, Babá. Eu ficava isso na cabeça. O Dida foi, Dida foi fantástico. Dida e o E meu Zizinho, pai, né? Eles o jogaram na Dida para mesma mim, época, né? o Dida Zico veio depois. Eu até joguei contra o Zico, Zizinho, eu digo. Zizinho. Zizinho. O Zico é Zizinho, uma geração mais nova, né? é. Mas o Flamengo, eu era flamenguista, Ó, porque no interior de Minas Gerais, você sabe disso, era futebol carioca. só passava futebol carioca. Vasco, Fluminense, Flamengo. Meu pai era flamenguista, ele me dava no Natal sempre a camisa 10 do Flamengo, do Zico. E de repente surge o Tostão, né? Seu Lopes, Cruzeiro 66, aí começou em Minas o Cruzeiro e o Clube Atlético Mineiro, assim, isso, ter uma É. vaga, não, ter mais nome, né? E o Cruzeiro foi fantástico. E é verdade, porque eu entrevistei o José Silvério, conhece José Silvério? Sim, Foi locutor? Então, eu entrevistei ele da última vez, ele também disse que era só futebol carioca e torcia pro Vasco. eu era flamenguista, com meus 8, 10 anos, sabia a escalação também, ouvia pela rádio o Botafogo e Flamengo, Garrincha, e depois também, olha só como é que é a vida. Garrincha, quando estava naquela época, ele estava jogando e ganhando um cachê, era aniversário de Valadares, uma cidade próxima de Itavrotão. E o Cruzeiro foi jogar contra o Democrata e o Garrincha foi convidado para jogar pelo Democrata. Só que quando nós entramos, o Garrincha não ia jogar, ia ficar na reserva. Aí que o diretor do Cruzeiro, Beneci, foi até lá e pediu o Garrincha para jogar no Cruzeiro, para ele não ficar na reserva. Aí eles vestiu a camisa 7. Então foi um momento histórico. A camisa 7 do Garrincha e na ponta esquerda o Joãozinho, que para mim foi um dos maiores pontos esquerda. Foram os Do dois Cruzeiro, maiores né? jogadores. Jogou Joãozinho, esse jogo, bailarino, né? bailarino. Eu tenho essa foto com o Garrincha. Foi um Nossa, lance muito bonito. imagina conhecer o Garrincha, que honra. Nossa, é E, interessante. e é verdade aquela história lá que é famosa, que o Raul conta, que o Garrincha foi lá no quarto dele, do Dirceu Lopes, e falou que o Dirceu Lopes era o melhor jogador que ele tinha visto de E todos. era fã dele. Falou que era fã. É verdade. É verdade? Nossa, É. imagina. Se abre a porta, o Garrincha falando que você é o melhor jogador de todos. Nossa, isso é bom. Agora, eu tenho uma frase eu fico muito feliz. João Saldanha, você já ouviu falar nele, né? Técnico do Botafogo, sim. Foi técnico do Botafogo, foi técnico da seleção, era polêmico, ele era socialista, né? Gostava dos direitos iguais. Eu era um cara politizado, ele era muito inteligente. E ele era comentarista de uma emissora do Rio de Janeiro. O esporte foi jogar contra o Flamengo, eu jogando. E a minha tarefa que o Wilton me deu era marcar o Zico. Nossa. Eu marquei Zico, mas quando a bola estava com o esporte, eu saía para o jogo e o Zico não me marcava. Então eu quase fiz gol e fiz uma belíssima partida. Porque o Zico não ia sair para me marcar. Só que eu marcando tanto ele que ele falou assim na hora comigo: você não vai jogar, não? Rapaz? Só está me marcando? Eu falei: não, mano. Quando a bola estiver com a gente, eu vou sair para o jogo. Mas enquanto isso, eu estou te marcando. Não fiz É, uma falta dele. Eu tenho até a foto, eu dando um carrinho na bola e ele distante. Aí tudo bem, acabou o jogo 0-0. Meu irmão, que mora em Goiânia, Ismael,
ele estava ouvindo já o jogo pela uma emissora de rádio. E o João Saldanha fez um seguinte comentário. Falou, todo mundo falou assim, Toninho Almeida, o camisa 5, como é que o Cruzeiro libera esse rapaz? Só que eu já tinha jogado no Vila. O Vila que me Uhum. vendeu para o esporte. Como é que libera um jogador desse que joga de gravata, colete, paletó? Uma elegância danada. Essa frase, meu irmão me ligou depois, no dia seguinte, olha, o que o Saldanha falou foi isso, isso, isso. Aí, gratificante. Então, receber um elogio de uma pessoa tão famosa e conhecedora de futebol, né? Que é o Saldanha. Que Deus É. o tenha. Toninho, e qual você acha que foi o auge da sua carreira, o momento que foi seu auge? Ou o ano, ou o momento pelo time? Olha, no Destacou muito Cruzeiro o foi. Cruzeiro e o Vila Nova. O Cruzeiro eu tive 69 eu subi com 18 anos, né? Mas em 70 o Atlético foi campeão. 71 foi o América. Aí foi 72, 73, 74, 75 campeão regional. E eu participei três decisões, né? Uma foi a estreia do Reinaldo contra o Atlético, Cruzeiro e Atlético. Ele estreou em 72. Nós estávamos ganhando de 2-0, ele entrou e complicou o jogo, 16 a 17 anos, e ganhamos de 3-1, fomos campeões da Taça Mineira. Foi uma época muito boa essa, mas depois eu tive uma contusão no joelho, em 76, fui emprestado para o Americano de Campos, a contusão se agravou no joelho, fiz uma pequena cirurgia. Aí, desse ano, 76, no final, fui vendido para o Vila. Mas eu tive um momento muito bom dentro do Cruzeiro, uns 4, 5 anos direto assim, e o Corinthians me querendo, o Birubiru, na época que eu joguei com ele, tem uma passagem interessante. Birubiru Que eu, do Corinthians? ele era do esporte. É, O na meio de época. campo, quando eu fui para o esporte, o Wilton Chaves que me levou, um grande amigo, conterrâneo, foi um grande técnico. Então ele me levou e falou no jogo seria esporte e Corinthians. E o Palinha jogava no Corinthians. O Palinha Atacante. jogou, que Deus o tenha, Não tem. faleceu agora há pouco tempo, grande amigo, começamos juntos, né? Foi ano passado, não foi? Não, foi o ano passado, metade, foi em julho, né? Em junho, julho, por aí. É por aí. Foi segundo semestre, se não me engano. E eu fiquei muito chocado. Mas nesse jogo, o Palinha sabia que eu estava no Corinthians, que eu estava no esporte. Então tem aquele negócio, gente, o time entra em campo, você conhece o jogador, você vai e conversa. Mas antes disso, eu jogava com a camisa 5 volante, e o Birubiru com a 7. E Edson Ratinho jogou na América com a 10. Era um meio de campo muito bom. Talvez um dos melhores que eu tenha jogado. Aí, nesse jogo, o Hilton Chaves falou, Toninho, você se importa de eu trocar a sua camisa? Eu falei, como assim? Vou te dar a camisa 7 e vou dar 5 para o Birubiru, porque o Birubiru vai jogar mais solto. Você vai Uhum. jogar com a 7, mas vai ficar marcando palhinha. E você sabe que palhinha não marca ninguém. Aí você pode sair para o jogo. Foi tudo bem. Então, peguei a camisa 7, vesti. Quando nós entramos em campo, tem aquela hora de você cumprimentar o adversário, um jogador que você talvez tenha convivido bastante, né? Foi o caso Sim. do Palinha. Palinha, nós começamos na base. Aí, quando eu entrei em campo, o Corinthians entrou, o Palinha veio direto me abraçar. Me abraçou e falou assim, Toninho, o presidente está aí do Corinthians, Vicente Matheus. E eu falei com ele que nós jogamos juntos e ele está precisando de um volante. E eu Ó, falei, presidente, olha o camisa 5. Onde ele for, você olha que é um baita de jogador. ixi, Só que quem estava com a você 5 tava com era a o camisa Birubiru. 7. Eu estava com a 7 e o Birubiru foi para o Corinthians. E por uma semana ele foi vendido. Quer dizer, coisas que eu tenho muita fé, é coisa de Deus, o livramento, alguma coisa. Porque foi assim, eu não pensava nisso nunca. E o senhor tinha vontade de jogar no Corinthians? Ah, claro, claro. Time grande, né? Time E sendo bom. aí indicado pelo Palinha ainda, né? Nossa Seria senhora, bom. que honra. E, Toninho, teve algum jogo que você destaca que você acha que foi o jogo que você ficou mais tenso?
Foram dois, Cruzeiro e Atlético, disputa final da Taça Minas Gerais, e com a entrada do Reinaldo, né, 72, 73, por aí, complicou muito, então a gente fica tenso, mas você tem que ter o equilíbrio, isso eu sempre tive. Uhum. E com a decisão do Vila e Goiânia, a gente tinha feito um gol contra o Goiás, e os jogadores do Goiânia tentando que eu fosse expulso, passar perto de mim, chutar, dar um toque assim, corria para eu correr atrás deles. Eu tinha muito equilíbrio, eu ia no arco, falava, você não viu? O cara quase me deu um soco aqui. Não, eu não vi, não. Eu falei, tá bom. Então, isso aí a gente vai ficando chateado, porque existe três tipos que eu vou te falar de profissional. Tem o jogador de futebol, tem o boleiro de futebol e tem o atleta. Uhum. Isso eu procurei sempre ser, o atleta, dentro e Mais fora. focado. Porque, veja bem, se eu tirar a camisa para comemorar um gol, você multado, você expulso, aliás, você expulso, é falta de equilíbrio, disciplina. Ah, é o final do jogo, tem que vibrar. Não, vibra, dá um soco no ar, vai a torcida, beija o escudo. Mas não pode tirar a camisa e os caras indisciplinados. Teve um jogador da Bahia, fugiu o nome, que ele levou um cartão porque fez uma falta. Ele fez o gol, tirou a camisa e foi expulso. Nossa Senhora. Então, umas coisas no futebol que até eu acho difícil eu entender, por incrível que É. pareça. E, Toninho, sempre nesses clássicos assim, como por exemplo Cruzeiro e Atlético Mineiro, era o clima muito mais pesado ou naquela época a torcida não tinha briga de torcida assim? É uma boa pergunta essa sua. Muito, muito. Porque, veja bem, você não vai acreditar, o que separava a torcida do Cruzeiro com a do Atlético era uma corda. Hum. Era uma corda com 6 Ixi, ou 8 policiais. E não tinha briga. Acabava o jogo, Cruzeiro e Atlético, nós cada um ia pro jogadores, seu canto. a gente combinava, encontrava tomar uma cervejinha, um churrasco. E Uhum. então, para que brigar? Acabou o jogo, acabou. Hoje, torcida única, isso é uma regressa, isso é Isso uma daí é uma estupidez, vergonha. porque as pessoas confundem torcedor com vândalos, né? E tem muito vandalismo, então eu não sou contra a torcida organizada, ao contrário, a torcida do Cruzeiro é fantástica, do Vila, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, mas tem pessoas que não desqualificadas lá no meio. Então, isso aí tem que fazer essa triagem, urgente. Toninho, e qual título você mais almejava conquistar? Olha, pelo Campeonato Mineiro, no Campeonato Mineiro brasileiro, que em 74 o Vasco ganhou do Cruzeiro e todo mundo sabe do erro que o Armando Marques cometeu, né? Era Uhum. o Campeonato Brasileiro que era sonho da gente. Isso não teve, mas o Campeonato Mineiro, Taça Minas Gerais, Campeonato Goiano, na minha carreira, e eu consegui. Isso foi bom. E o Belfort Duarte, que é um fair play, né? Uhum. Que me fortalece muito em termos de disciplina, equilíbrio, técnico, de caráter, né? Então, me ajudou bastante. E Entendi. isso é um exemplo, né? Porque nas minhas palestras eu falo justamente sobre a disciplina técnica, né? E eu pretendo, pelo menos esse ano, 2024, palestrar, passar meus conhecimentos. Em dezembro, eu fiz uma palestra beneficente, que eu faço todo mês de dezembro, para um time de futebol amador, mas foi gratificante, viu? Foi bom que eu passei para os pais, para as crianças, o que é ser jogador de futebol, o que é ser atleta de jogador. Tem jogador, tem um atleta e um goleiro. Então, é interessante esse tema. E pretendo, esse ano, divulgar mais minha palestra. Quem sabe uma visita em Varginha. Opa, vai ser Muito muito bem recebido. obrigado. Mas Toninho, muito obrigado pela entrevista, pela essa oportunidade. Depois do Raul, eu fico muito contente, porque Raul abre todas as portas, né? Uma pessoa ó, fantástica. Ele gosta muito de você. é Falou que mesmo? você é 10. Ele mandou, eu Nossa, te mandei, né? que honra, você Toninho, me mandou. Caio é 10.
É isso aí. O Raul nem é 10, o Raul é 50, igual o senhor. Vocês dois Obrigado. têm um coração lindo, futebol Muito obrigado. excepcional. Ô, Raul, e agora que você tocou? Raul não, ô, Toninho. Estamos falando do Raul agora, te chamei de Raul. Toninho, Isso é, acontece. e qual foi seu maior parceiro de dentro e fora de campo, que você tinha mais conexão? Roberto Batata. Roberto Batata? É. Depois Eduardo Amorim, a gente conviveu muito com Palhinha também, mas Eduardo, ele tinha jogo, o infantil jogava pela manhã, 10 horas, e eu voltava para a concentração, almoçar lá. Ele não, ele me pegava lá almoçar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, me levava para casa dele. E o Disseu Lopes também fazia isso. Ele me pegava, saía para pagar uma pizza. Natal era outro que me ajudou muito também. Raul, Natal. Evaldo. Que a gente morava na concentração, na Avenida Amazonas, né? E lá tinha muitos profissionais que não eram solteiros e não tinha casado, não tinha casa, então eles moravam lá. Entendi. E Que era legal. gratificante. Ô, Toninho, e agora? Estamos quase acabando. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse fazer um time de todos os jogadores que você jogou junto, como ficaria? Tipo, no gol. Qual foi o melhor goleiro que você jogou junto? Nossa, eu dei muita sorte, viu? Só peguei goleiro bom. Raul, Valdir, Valdir que Pérez, jogou você no fala? Valdir, que jogou no Goiânia, Ah, o Hélio, que nos deixou. Tinha muito goleiro, viu? Assim, é difícil. Lateral, joguei com Nelinho, Pedro Paulo, tem Humberto Ramos, meio de campo. É difícil você formar, porque já você jogou com vai. o Humberto Ramos? Joguei no Vila Nova e joguei Ah, contra ele quando ele estava no Atlético. Depois, o meio de campo do Vila era eu e o Humberto Ramos. E o nossa, Roberto Oliveira, um bom volante. Então, aí fica difícil essa escalação, porque a gente já. O próprio técnico, às vezes, ele se engana em escalar. E eu, se eu pegar, é muito complicado. Passei por bons jogadores, só uma época que eu peguei, da década de 70, 60, 70, eu parei em 79, foram 10 anos. Foi fantástica, né? Para mim foi. ô, Toninho, mas muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por abrir as portas para mim, que estou começando aqui, estou em um sonho, vou conseguir, né, Mas, conquistar sim, tudo que eu almeço, se sonho Deus não. quiser. Não sonha, não. Aquilo que eu te falei. Sonho é imaginário. Você tem que correr atrás das metas e seus objetivos. E Vou você está correr. fazendo isso muito bem. Estou correndo e vou chegar lá. Isso E aí, corre galera, atrás. segue o canal lá do Toninho, Toninho Almeida Esporte, que ele tá quase chegando nos 2.000 inscritos. E também se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui de paraquedas e não conhece o meu canal. Se inscreva também, que a gente está com a meta de 1.000 inscritos. E é isso, Eu, Toninho. Muito obrigado, que honra. eu me E, inscrevi no seu canal, eu me inscrevi lá. lá, gente. Se ele inscreveu, vocês têm que inscrever também, né? Tá certo. Você vai chegar mais, vai longe. Pode ficar tranquilo. Mas não sonha não, viu? Sonhar não é bom, não. Corre atrás. Tá bom. Corre atrás. Então, gente, essa foi a entrevista. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, vai lá se inscrever no canal do Toninho. E é isso. Falou!